fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Ok, pessoal, boa noite, né? Estamos aqui diretamente de João Pessoa, em mais uma edição do Evangelho Vamos Lá, ao vivo, às 19 horas e 33 minutos, agradecendo a vocês pela companhia, pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos interagindo mais uma vez. Hoje, trazendo, né, a companhia aqui dos nossos amigos Whindersson, Raimundo e Denis. A gente vai bater um papo, conversar, né, interagir sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tema: haverá falsos cristos e falsos profetas, e vamos trabalhar o início do capítulo, conhece-se a árvore pelo fruto. Eu sou Neto Batista, nós estamos juntos em mais uma produção da Federação Espírita Paraibana, e o nosso Evangelho começa a partir de agora. A gente já passa a palavra para Denis, para ele trazer o seu boa noite, e aproveitar também e fazer a nossa prece de início das atividades. Boa noite a todos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com uma prece e dar prosseguimento às atividades. Mestre Jesus, te pedimos a luz, te pedimos o teu carinho e a tua orientação para que nós possamos passar um pouco do conhecimento da tua mensagem para aquelas pessoas que assistem esse programa, buscando assim todos nós o nosso amadurecimento espiritual, a superação das nossas limitações e a busca da perfeição relativa que o Mestre nos ensinou. Assim seja. Assim seja. Bom, lembramos a todos que vocês podem acompanhar o nosso programa ao vivo, tanto pela Rede Amigo Espírita, no canal 5, na TV C no canal 9 e também pela Rádio Fraternidade no canal 3. A Rádio Fraternidade você tanto pode acompanhar pela internet, no seu notebook, no seu tablet, mas também pelo celular, que trabalha com o sistema Android através do programa TuneIn. Você pode já então fazer o acesso aí para quem de repente estiver na rua, pode ouvir o Evangelho online sem nenhum problema. Vamos então iniciar o nosso estudo dessa noite, trabalhando aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item 1 diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem está em São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. E a segunda passagem, o segundo item, diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir bons frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Passagem de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Essa realidade é colocada também na condição dos profetas, que nós sempre os tivemos ao longo da própria história, né? Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Evangelho Online. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Denis, né, por ter nos acolhido nesta noite, num momento assim tão belo, tão maravilhoso, de uma realização do Evangelho no Lar, pois não é uma novidade do Espiritismo. O Evangelho no Lar é uma prática que o próprio Cristo
já introduzia na casa do caminho com os seus apóstolos. Portanto, é fundamental que todos nós possamos colocar em prática, reunindo a família, num momento, numa hora, num dia certo, para conversar a respeito de Jesus. É como fala bem o nosso irmão Celestino. Nós temos saudade de Jesus. Então Jesus é esse modelo, esse guia, que sempre tem nos dado assim toda a orientação para seguirmos com segurança na condição de educador, né? Orientando a nossa família. Por isso o Evangelho no Lar é fundamental. E agora bem melhor com essa maneira, né, tão bonita, realizada pelo grupo aqui, encabeçada por Neto, que dá chance e oportunidade a muitos irmãos para que possamos levar aos internautas a mensagem do Evangelho. E esta noite nós tivemos a oportunidade de estudar aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que mudou a minha vida, que poderá mudar a sua. É só você realmente começar a estudar e se aprofundar e refletir na mensagem que contém esse livro. Então, dentro desse assunto dos falsos profetas, em várias partes do Evangelho, Jesus faz referência aos falsos profetas. Nós não estamos aqui para falar mal de religião nenhuma, temos que falar bem da nossa, mas a gente não pode também ficar sem compreender, sem entender a colocação de Jesus, a preocupação naquela época que já havia com relação a essas criaturas desavisadas, mal intencionadas, desviando pessoas do seu caminho, né, o caminho da verdade. Então, o fato é que o Evangelho no lar, ele é fundamental. E esta noite, melhor ainda, porque nós estamos estudando exatamente essa parte do Mateus, capítulo 7, 15, onde a gente já ouviu aqui do nosso irmão Neto, né, a respeito, mas nós vamos aqui focar o cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até nós, até vós, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Em Mateus 24, 21 a 25, ele diz que se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. Então você veja o quanto a gente precisa realmente trabalhar, estudar, para não ser enganado, né, por essa onda. Quando a gente começa a ler o livro Paulo e Estevão, nós vamos nos deparar assim com aqueles problemas, com aqueles conflitos entre os apóstolos naquela época. Com a saída de Estevão, o grupo ficou fragilizado, porque pessoas queriam introduzir novidade, né, nos princípios deixados por Jesus. A gente percebe claramente que isso realmente aconteceu naquela época. Por quê? Porque é necessário, é preciso o estudo. O cristão, o espírito, tem que estudar para não ser realmente enganado, né, por outras pessoas que procuram introduzir ideias diferentes daquilo que Jesus deixou para nós. Então, dentre as principais características do falso profeta, está o fato de não orientarem seus seguidores para uma modificação moral significativa. Pregam a necessidade do bem, tudo bem, isso aí é fundamental. Mas o verdadeiro objetivo é a percepção de doações financeiras que incute nos fiéis com discursos inflamados. Então veja também um aspecto importante, né, que nós observamos, né, essa prática. E outras mais que ao longo do nosso Evangelho aqui a gente vai percebendo e vai entendendo o que realmente precisa a gente tomar esse cuidado. Nós sabemos que na doutrina espírita o único meio de afastar as más influências é a melhora de conduta da pessoa, porque essa mudança produz a alteração da sintonia. Então não é realmente pessoas oferecendo formas mágicas de cura, porque isso não condiz realmente com o pensamento de Jesus. Se nós formos para o livro dos Espíritos, a gente vai ver claramente que Kardec pergunta: como fazer para afastar os maus espíritos? E a espiritualidade responde com sabedoria: atrair os bons.
Então nós temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança moral, para que a gente possa viver realmente nesse clima harmonizado de saúde em todos os sentidos. Mas nós vamos continuar com o nosso assunto, os falsos profetas, que nós temos aqui vários irmãos nossos, como é o nosso Raimundo Rodrigues, um estudioso do Evangelho, da Bíblia, né, no sentido de ser o Novo e o Velho Testamento. Depois nós temos aqui o anfitrião, aqui o Denis, né, que é um nosso amigo do coração, uma pessoa muito querida, que tem nos dado realmente lições de perseverança. E eu dizia a ele no início, ali na calçada, que ele realmente era um trabalhador de Jesus aqui na terra, fazendo o trabalho do Mestre. Então eu passo aqui a palavra para o nosso irmão Neto, para que ele dê prosseguimento no nosso Evangelho. Né? Pois é, e é interessante você fez abordagens aí realmente muito oportunas, né? A gente já aproveita para passar para Raimundo também, já dentro dessa visão, né, da necessidade do estudo como uma forma de esclarecimento. Nós temos aqui na Terra a maioria das pessoas que se vinculam a uma religião e deseja benefícios imediatos, né, esses benefícios eles são colocados normalmente dentro de promessas que são feitas, né, das pessoas que orientam. Se você vier para fazer parte aqui da nossa religião, nós prometemos a você, então Deus vai, né, lhe permitir determinadas conquistas, determinadas vitórias, né? E normalmente isso está muito relacionado à realidade material, né, Raimundo? É verdade. As pessoas elas buscam muito, nós como um todo, né, nós buscamos muito, falando em condição de humanidade, essa melhora material, né, e em detrimento do lado espiritual. Né? Como é que a gente pode compreender, né, qual a visão da doutrina espírita em relação a isso? Qual é a busca essencial, na verdade, que precisa ser empreendida? Né? Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder conversar sobre Jesus, sobre sua vida, seus ensinamentos. Porque ele é o grande diferencial que faz com que as pessoas realmente mudem. Porque você conhecer uma religião, conhecer os seus princípios, ele só vai realmente transformar a sua vida se ela descer para o seu coração. Se ficar só na sua cabeça, aquilo aí vai ser uma doutrina qualquer. Mas Jesus tem essa capacidade de modificar as pessoas, porque ele atinge o coração das pessoas. Certa vez ele conversando com os discípulos, e para as pessoas que eu estava escutando, ele dizia: escutai os fariseus e fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? Quer dizer, os fariseus diziam uma coisa e praticavam outra, né? Essa é a característica do falso profeta. Por exemplo, a gente sabe que nas igrejas que estão por aí propondo riquezas e transformações materiais de vulto, né? Que muitas vezes eles estão pregando a verdade, porque eles estão pregando o Evangelho. Eles não estão mentindo quando prega a passagem evangélica. Mas o que eles fazem utilizando a passagem evangélica é que as pessoas que o escutam não devem fazer, seguindo aquele exemplo que Jesus deu com os fariseus, né? Então o falso profeta você pode encontrar ele em qualquer lugar, até no seio da doutrina espírita. Você pode encontrar. É aquele indivíduo que prega a doutrina espírita, a maravilha do mundo, mas na vida prática faz uma coisa completamente diferente. E não é difícil encontrar isso, não. Em toda religião você vai encontrar o falso profeta. O importante é que você não seja um falso profeta. Esse ponto que você levantou também é um outro ponto interessante, né? A gente já passa para Denis, nessa mesma sequência, né, Denis? Para a gente poder fazer uma leitura, né, dessa questão. Eu me recordo na atividade da evangelização, né, da juventude, e a gente faz uma reflexão assim, muito simples, que todos nós sabemos a resposta. A vida mais importante qual é? A espiritual ou a material? Todos nós vamos dizer que a vida espiritual é a mais importante. Mas qual é a vida que a gente normalmente se dedica mais? A espiritual ou a material? É a material, é verdade. Aí a gente vai ver que a vida material tem merecido mais atenção de nossa parte do que a espiritual. Nada obstante, a gente tem que ter atenção com a vida material. Porque a doutrina espírita ela não nos traz uma reflexão que a gente deva desprezar a vida material. Ela é fundamental para o nosso processo de crescimento, né?
Mas é importante que a gente tenha isso em mente para a gente começar a entender o que é que nos move em busca da religião. Né? O que é que nos move? O que é que move as pessoas nessa visão da religião? Por isso que às vezes a gente cai naquilo que se diz popularmente como sendo o canto da sereia. Né? E o que é que a gente quer normalmente? A gente quer as conquistas que sejam as mais fáceis. Daí, portanto, assim, a minha preocupação, eu vou para o céu ou não? Mas sem nem me perguntar, às vezes, o que é o céu? É verdade. E quando chega uma resposta que seja satisfatória para mim, eu digo, opa, é por aqui que eu vou, né? Eu vou entrar por aqui, porque aqui parece que o processo aqui é mais fácil, né, de conseguir. Então, companheiro, traga a sua contribuição também aí dentro dessa visão. Nos 3 estágios que eu sempre observei, o estágio inicial do homem primitivo é a busca da felicidade, a busca, uma coisa muito material. O segundo estágio é a busca do conhecimento. Estamos começando a subir para o desenvolvimento intelectual e espiritual. O material, a busca do conhecimento e no final o reconhecimento. É uma fase já muito mais. Você buscar o reconhecimento da sua superação. Então, nós vemos diversas igrejas católicas começando a levar, o homem naturalmente busca a busca dessa felicidade material, mas também busca logo em seguida o conhecimento, né, ligado também à felicidade, né, já é um passo. E as religiões, elas têm trazido, e Raimundo fala muito bem, elas trazem a mensagem de Jesus, né, começam a esclarecer os centros espíritas, né, as igrejas evangélicas, todos eles, né, atendem a esse desejo natural do homem buscar conhecimento, buscar crescimento, buscar felicidade. Ou seja, é muito natural que o homem busque, e as religiões estão ali para oferecerem essa luz, né? E Jesus sabia disso, que o homem, quando ele começa a atingir um estágio de um certo conforto, né, algo falta ao homem, algo fica faltando a ele. Aí ele vai buscar o quê? Essas respostas. Mas aí surgem alguns falsos profetas. Alguns homens que, aproveitando a busca de algumas pessoas, aproveitando a busca pelo preenchimento do vazio, vão se aproveitar dessa busca natural. Depois que o homem está saciado do mínimo, do necessário para viver, né? Aí ele vai buscar coisas ligadas à consciência. Mas Jesus então avisava que haveria sempre falsos cristos e falsos profetas. Mas nós vamos ver também, eu fiz uma anotação em que Jeremias, ele fez um relato muito interessante, já muitos e muitos séculos antes de Jesus, de que naquele momento muitos diziam, porque Deus mandou que eu falasse. Mas Deus não estava ali falando pela boca daquelas pessoas. Então o que a gente pode levar é que essa busca natural pela espiritualização, ela acontece. Mas quantas e quantas pessoas, por falta de um discernimento quanto às características, quais os caracteres de um profeta? Quais os caracteres de um homem, o profeta? É um homem que tem a missão de levar a todos nós o conhecimento da vida espiritual. A missão do profeta é essa. A missão do profeta não confundamos com a missão de outras pessoas que têm algum dom de terem uma visão do futuro. Repito, a missão do profeta é levar ao homem o conhecimento espiritual. E muitos se dizem conhecedores, muitos dizem falar com Deus, falar com Jesus, mas essa palavra, sem você perceber quem é essa pessoa e a qualidade das frases normalmente cheias de amor, de carinho, de perdão, de tolerância, são realmente frases, né, de um profeta, ou seja, de um professor. Mais frases que trazem a desunião, estimulam a disputa entre até as religiões, frases dessa maneira já revelam que aquele espírito ou aquela pessoa não tem esses caracteres do profeta.
que é o homem que está ali para atender, para acender, né, reavivar a fé de algumas pessoas. Então, graças a Deus, nós tivemos aqui na Terra, recentemente, vivendo entre nós, um homem muito bom, mineiro, Chico Xavier, né, que conseguiu transformar em questão de 60, 70 anos de trabalho, transformar uma nação de pouquíssimos espíritas em uma nação que possui 4 a 5 milhões de espíritas declarados e 30 a 40 milhões de simpatizantes, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que as religiões, elas vão atendendo a esse anseio, né? Mas que nós precisamos atender ao que Jesus dizia, que algumas pessoas se aproveitam. A missão do profeta, ou desse professor espiritual, é nobre, né? A espiritualidade sempre nos mandou profetas, né? Mas que nós precisamos ter essa capacidade de discernir entre o que é mensagem espiritual e o que não é. É isso. Um outro ponto que você colocou aqui, que acho que merece um destaque, né? A gente vai observar, por exemplo, Chico Xavier, que foi muito bem lembrado, e aí a gente lembra de Chico Xavier pelas atitudes de Chico Xavier. Né? Nós vamos lembrar de Irmã Dulce, que é um outro exemplo muito bonito, né, na Bahia, pelas atitudes de doação de Irmã Dulce. Madre Teresa de Calcutá, pelas atitudes, né, de Madre Teresa. Então, de fato, assim, o que a gente percebe é que existe uma frase muito significativa que diz: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E há uma outra frase muito bacana que diz: só há uma forma de educar, é pelo exemplo, né, Raimundo? Quando o Denis falou aqui a questão das religiões se unirem, o aumento do número de espíritas, né, em virtude da grande influência do santo dos nossos dias, que foi Chico Xavier, por volta de 1910, por aí assim, Leon Denis, que é o chamado apóstolo do Espiritismo, ele disse que no futuro o Espiritismo seria um conhecimento comum, mais ou menos isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu sou daqui do interior de Mamanguape, e quando eu vou para lá toda semana fazer lá o trabalho espírita, eu vou para casa da minha mãe, e muitas vezes eu converso com minha mãe, que é católica, uma outra tia que é católica, uma outra que é evangélica, e por aí vai. Mas todas têm princípios espíritas na sua consciência. Reencarnação, comunicação dos espíritos, tudo isso, né? Quer dizer, elas não vão sair da sua igreja. Não tenho nenhuma ilusão quanto a isso. Mas tenho a certeza que nelas já existem esses princípios que vieram para libertar a consciência humana, né? Que realmente são conhecimentos libertadores, né? Então, esse seio comum do princípio, você vê até no próprio seio da doutrina católica, que diz o seguinte: que o indivíduo, quando morre, ele vai para o inferno, para o purgatório ou para o céu. É verdade? Mas como é que a pessoa pode ir para o inferno, para o purgatório ou para o céu, se ele não continuar existindo com sua individualidade, né? E isso já indica a concepção da crença na vida após a morte, né? Precisa necessariamente existir essa consciência, né? Então eu creio não, isso já é uma realidade. Que este conhecimento, quando está escrito na Bíblia que Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor, eu acho que ele estava se referindo preferencialmente sobre essa questão do princípio espírita que vai existir em todas as pessoas, né? Então as pessoas não vão se degladiar por causa de religião, porque todas vão ter um princípio comum, que é o princípio universal, né? Da continuidade da vida do espírito. E na verdade, assim, a proposta é que a gente tenha uma condição de respeito, né, por todas as religiões, porque isso é fundamental. O que a gente está colocando aqui é a incoerência, e foi muito bem lembrado por você, Raimundo, quando você fala que essa incoerência ela está presente em praticamente todas as denominações religiosas, inclusive na nossa. A gente tem que ter esse bom senso de admitir essas situações também.
A gente tem aqui duas interações, né, que estão chegando pela internet. Até pedir desculpas a vocês, porque quem está fazendo a interação, eu nem avisei no início, né, Isabelle Azevedo, ela está fazendo a interação aí com todo mundo da Rede Amigo Espírita pelo chat. Vocês podem conectar aí, conversar com a Isabelle, que ela está passando aqui para a gente. O Josué Oliveira traz um comentário, né, quando ele fala em relação à postura, ele diz: orai e vigiai, porque dentro do coração de cada um saberemos se estamos fazendo bem ou mal. E aí lembra aquele ensinamento de Jesus quando ele diz: não faça aos outros o que não queres que façam a ti. E Maria Oliveira traz um comentário dizendo: apesar do assunto lembrar o aspecto religioso, acredito que em todas as áreas das atividades humanas há sempre falsos profetas e falsos cristos, que se aproveitam de um conhecimento qualquer e querem dominar a massa em seu redor. Ou seja, por fora é uma coisa e por dentro é outra. E eu me lembro, Whindersson, daquela passagem de Jesus, quando ele diz, ele faz uma comparação muito forte, né? Quando ele diz que as pessoas que se comportam dessa forma se assemelham a sepulcros caiados. Exatamente. Né? Brancos por fora e cheio de iniquidade por dentro. Né, por dentro. Olá, você que está nos assistindo, que alegria. Você que está em casa, está no carro, no seu computador, se familiarizando assim com esse assunto tão palpitante, não esqueça de pegar o seu Evangelho e verificar o capítulo 21, que fala realmente dos falsos profetas. Eu quero também deixar uma mensagem lá para o Vale do Mamanguape, onde nós atuamos, trabalhando naquela região, Mamanguape, Rio Tinto, Tapororoca, Mataraca, Jacaraú, para que os nossos irmãos e nossas irmãs também possam realizar o seu Evangelho em casa. Converse com a sua família. Hoje a televisão, ela rouba realmente esse tempo, mas meia hora, no mínimo, você pode realmente conversar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, de forma que é um ambiente muito salutar. Não esqueça disso, meu irmão. Acredite nessa orientação que não é nossa, é da espiritualidade. Emmanuel nos diz até que o Evangelho no lar é uma farmácia divina dentro de casa. E com certeza, e não é fácil às vezes você instalar, porque no início aparece uma série de atropelos, coisas que surgem no meio do caminho, mas que nós devemos ter essa perseverança de continuar buscando esse foco. Mas hoje nós vamos focar ainda mais na questão dos falsos profetas, né? A grande questão que surge é como distinguir uma pessoa séria e bem intencionada de outra que deseja enganar-nos. A resposta de Jesus é clara: conhece-se a árvore, né, que significa, que simboliza o ser humano, pelo seu fruto. Então fica fácil, né, pelos atos, pela maneira, pela prática. Existem falsos profetas em todas as religiões, como bem falou Raimundo, né? Raimundo foi feliz quando ele colocou essa parte aí. Inclusive na espírita, por que não? Né? Se nós somos todos espíritos imperfeitos, podemos realmente desviar, né, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com Jesus. Infelizmente, há quem se deixe levar pelos interesses econômicos, né, pela vaidade pessoal, numa ânsia desenfreada de se pôr ou de se manter sempre em evidência. Isso também é uma característica do falso profeta. Entre estes estão os que predizem acontecimentos futuros, tais como a realização de casamentos, a ascensão econômica, a cura de uma doença, o fim de um sofrimento, etc. Outra característica dessa falsidade, né? A gente sabe que o Evangelho ele tem realmente uma conotação para o espírito, né? Para nos dar realmente essa alegria de viver. À medida que essas promessas não se cumprem, o que é que vai acontecer com essas pessoas, né? Aparecem as frustrações e com elas aumenta o número dos descrentes. Você veja a responsabilidade de uma pessoa que está levando uma mensagem que não é verdadeira, né? É como você que faz o Pai Nosso. Tem muita gente que não tem realmente moral de fazer o Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso nos compromete. Ele nos diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Será que é verdadeiro isso? Será que nós estamos realmente fazendo essa prática? Ou é só da boca para fora? Então, na hora que nós formos rezar o Pai Nosso, ou orar, nós temos que passar por cima, porque esse Pai Nosso não é verdadeiro, né?
termina sendo também um falso Pai Nosso, né? Infelizmente, isso acontece demais. Então, mas os falsos profetas também atuam fora do campo religioso. São os que aliciam os jovens e os adolescentes, dizendo-lhes que a felicidade está no uso das drogas e prometendo-lhes viagens num mundo fantástico. Veja só como o assunto é vasto, né? Não é só na questão da religião. A realidade, porém, é bem outra. E com o decorrer do tempo, o sucumbir ao aliciamento acaba inexoravelmente por significar a decadência material, moral e espiritual de quem se deixa levar por essas sugestões. Há ainda os falsos profetas que se apresentam como os salvadores da pátria e que prometem acabar com as injustiças sociais, né, os políticos. Contudo, quando chegam ao exercício do poder, enredam-se na teia dos interesses próprios ou do grupo, ou de grupos, esquecendo-se dos compromissos assumidos com quem os ajudou a conquistar posto mais elevado. E como se não bastasse ainda, existem os falsos profetas, meu caro Neto, do mundo espiritual, como nos informa o Espírito Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21.10. Diz esse benfeitor espiritual que os falsos profetas não se encontram só entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando o amor e caridade, semeiam a desunião e atrasam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe os seus sistemas absurdos após terem feito com que os seus médios os aceitem. Então veja a importância do médio estudar. Não é só o fenômeno, não é só a mediunidade. Nós temos o dever de estar estudando, né, o livro dos médios, para nós não ficarmos assim sendo enganados por esses falsos profetas que estão aí no mundo espiritual. É por isso que se diz mediunidade com Jesus. E eu passo assim essas colocações aqui para o Neto coordenar realmente esses pontos que foram levantados dentro dessa falsidade que existe, né, que a gente não pode negar. É verdade. E o chamamento que é feito, né, para a gente compreender esse debate, na verdade, é para a gente poder ter uma visão social mais ampliada, né, entendendo que o comentário que foi feito aqui, a interação, né, já falava justamente sobre isso, que o Whindersson reforçou agora, mostrando que se nós não tivermos cuidado, nós poderemos incorrer nesse mesmo erro de sermos falsos profetas diante das situações que a gente se vê na própria vida. Porém, há uma outra questão que a gente também precisa levantar, né? Porque se a gente não fizer esse contraponto, dá a entender que todos nós estamos fadados a uma condição de condenação. Porque, de fato, nós ainda, na condição de imperfeição que vivemos, imperfeição moral, nós vivemos algumas dificuldades na nossa própria transformação interior, né? Como o próprio Jesus disse, no mundo passareis por aflições, né? Sofrereis. Então, são as nossas situações do dia a dia, são as dificuldades, é aquela própria condição em que a gente se vê diante de uma prova, em que a gente não consiga eventualmente o sucesso que a gente deseja do ponto de vista moral. Mas isso guarda uma relação com uma passagem também que Jesus traz, que é muito significativa, né, quando ele faz um alerta ao comportamento das pessoas que não se vinculam com aquilo que acreditam de verdade. Porque ele diz que as prostitutas entrariam primeiro no reino dos céus, né, do que os fariseus. Um alerta assim muito grave, porque os fariseus eles tinham conhecimento, eles tinham a informação, eles tinham acesso, e se nós formos analisar, as prostitutas elas viviam dentro de uma vida que era uma vida naquele ponto, do ponto de vista social, condenável. Mas por que Jesus faz aquela referência? Era para mostrar que alguém que esteja, mesmo sem o conhecimento ainda, mas tendo a disposição interior de se melhorar, aquela pessoa vai conseguir chegar, mais dia menos dia, ao seu objetivo. Daí ele ter dito, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Mas, por outro lado, a gente também observa que o alerta é um alerta muito significativo para a aderência à mensagem. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem a necessidade de buscar, de viver aquela mensagem de acordo com as nossas limitações. Não é isso, Denis?
E na medida em que a gente vai buscar essa vida de acordo com as nossas limitações, a gente vai passar a ter um comportamento sincero. Que eu penso que esse é o grande ponto. É que haja sinceridade na nossa relação com a vida. Que a gente tenha a capacidade de dizer, errei, mas vou procurar não errar novamente. É como diz um conhecido meu que diz assim, erre, mas não cometa o mesmo erro. Né? Que você cometa erros novos para você poder aprender como é que você deve se comportar diante da vida. Muito bem, né? Nós podemos entender Nós sabemos que o maior desafio já foi colocado lá na frente por todas as religiões da atualidade. Já foi colocado lá na frente que o maior desafio para o homem da terra ainda é fazer o que o João Paulo II fez depois de levar tiro na região abdominal, ficar 3, 4 meses na UTI e depois que se sentiu melhor, se sentiu bem, um ano depois foi ao presídio e deu um abraço naquele homem que deu 3 ou 4 tiros nele. Então, conclusão, Jesus avisando que haveria falsos cristos e falsos profetas, que o homem tomasse cuidado, ele não se esqueceu de resumir tudo, né? O homem busque, o homem concentre seus esforços. Até o Whindersson falou que a gente, na hora de fazer o Pai Nosso, a gente ainda não perdoa, né? Não é isso? A gente Exatamente. Não... Então a gente vê que o Papa João Paulo II, né? Ele foi até a prisão e Ali Águica, um jovem de 42 anos, deu um tiro para matar um homem de 76 anos na época. Por que fez isso? Intolerância, né? Tolerância religiosa. Mas ele foi lá dando exemplo, né? E quantas pessoas fazem um exemplo diferente, quantas pessoas seduzem com histórias maravilhosas, pessoas e levam elas a um afastamento da sociedade, a um isolamento. Algumas até nas Guianas levaram 900 pessoas à ingestão de uma pílula venenosa, né? Então veja quanta loucura, quando nós sabemos que se aquele grupo olhasse aquele homem que achava que o mundo estava acabando, que o mundo não prestava, que Jesus dizia, se queres ser perfeito, faça 2 coisas. Faça o bem a quem te faz o mal e ore por quem te persegue e calunia. Então, se nós conseguirmos todos os dias realizar, né? Pensar, meditar e dar um passo a mais na direção de fazer o bem, aparecendo a oportunidade a quem nos fez o mal, e orar por quem nos persegue, pelos aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Nós estaremos atingindo a meta para o homem da terra. Se quer ser agora uma perfeição relativa. Então a gente vê que as religiões criam tantas coisas quando tudo se resume na caridade, do perdão e na humildade. Nós vemos em várias passagens, né, que se nós nos concentrássemos, aliás, tem até no Livro dos Espíritos, né, qual a maior das virtudes que o homem pode ter? A caridade. Mas que caridade é essa? Essa caridade consiste naquele BIP, né? Benevolência para com todos. Mas o inimigo, eu não vou ser bom para o meu inimigo. Não, tem que ser bom para o inimigo. Aí tem o I, né? Indulgência para com as faltas alheias. Quem não comete, quem não tem seus defeitos? Quem? E o perdão das ofensas. Todos na nossa vida, todos aqui na terra, todos precisam perdoar alguém. Porque nós estamos comumente aqui interagindo com pessoas que, olhando para nós, não gostam, não sabe por quê, chegam a nos ofender, mas a gente não pode, né, guardar essas coisas ruins dentro de nós, né? É por isso, Denis, que é importante instalarmos o Evangelho no lar na nossa casa, porque aqueles espíritos que coabitam conosco, né, porque os espíritos não estão nos centros espíritas, eles estão dentro da nossa casa, assistindo televisão com a gente, dormindo com a gente, né, com nós. Então, se eles realmente participam de uma prática dessa natureza, eles vão entrando nessa onda e vão se educando e vai realmente mudando, né, a sua maneira, né, de
até mesmo de prejudicar os familiares. Então não foi de graça que Jesus falou isso, e Joana de Ângeles reforça com muita propriedade, Emmanuel também. Então, meus irmãos e minhas irmãs que estão aí assistindo o nosso programa, não fique só realmente admirada com o evangelho dessa natureza, né, pela internet, mas realize com a sua família. É fundamental, é imprescindível no dia que nessa época que nós estamos vivendo de transição, mais do que nunca torna-se necessária essa prática. O evangelho no lar, reúna a sua família, pelo menos uma vez pelo por menos semana, uma vez por semana. Meu Deus, é maravilhoso isso. Faça essa experiência que você vai ver a grande diferença, né, dessa prática de evangelho no lar. Então, meus amados irmãos e irmãs, o nosso irmão Denis falou muito bem, e se lembrou do nosso irmão, o João Paulo II, e eu me lembrei agora do Chico, né? Eu sempre gosto muito do Chico. Eu tive agora lá em BH com a irmã do Chico, com Cidália, né? E ela me contou realmente um episódio que aconteceu com ela. Ela disse que em 1932 ela não era espírita, ela frequentava o Luiz Gonzaga porque tinha uma pessoa lá que ela estava paquerando, namorado, né? E quando foi nesse dia ela achou realmente de ir ao Luiz Gonzaga. Só que quando chegou lá, na igreja lá de Pedro Leopoldo, o padre Cifrônio, né, que era o padre, né, da paróquia, né? E estava com aquele alto-falante em cima, falando do Chico, criticando, dizendo que era Satanás, demônio. E a Cidália, a bichinha, ficou assim, desesperada, nervosa, não gostou daquela atitude do padre, porque ela sabia que o irmão não era aquilo, né? E voltou para casa e começou a chorar. Aí quando o Chico voltou às 11 horas, ela disse: eu agora vou contar para o Chico realmente o que aconteceu, para ele saber. Aí Cidália disse: meu irmão, eu ia me dirigindo para o centro do Luiz Gonzaga, mas aí eu voltei porque eu me deparei com essa crítica, dessa difamação contra você. Aí Chico disse: Cidália, minha irmã, isso faz ele feliz? Deixa ele falar. Então veja, gente, como é bonito, né, as pessoas que têm realmente uma visão da importância do perdão, da importância de amar, né? Então o Chico nos deixa sempre essa lição de vida. Então eu acho que ela imaginava que no mínimo ele ia dar parte na polícia, ia registrar um boletim de ocorrência, né? Não sei se naquela época existia isso, né? Mas no mínimo alguma coisa assim. Aí o Chico disse: mas minha irmã, ele fica feliz falando de mim, deixa ele falar, né? Então, meus irmãos, é isso. O Neto aqui está aqui comandando aqui esse evangelho no lar, muito fraterno, muito bom, né? E passo para ele as palavras. Rapaz, nós estamos chegando já ao final do nosso encontro, né? A gente pensa que não, quando a gente menos espera, já está na hora de partir. É sempre assim, viu? É a terceira vez aqui em casa, quando está ficando bom, está chegando. Mas assim, eu queria só levantar um último ponto, né, que foi importante, que acho que foi da fala do Raimundo. Se você, né, eventualmente se decepcionou com alguém na casa espírita, na igreja que você frequenta, a orientação que a gente pode trazer num momento como esse é que você continue frequentando, não pela pessoa, porque todos nós somos falíveis, todos nós temos os nossos momentos de altos e baixos, né? Mas não coloque sobre os ombros de nenhuma pessoa as suas expectativas no vínculo que você tem com a sua religião. Procure primeiro essa busca da religiosidade, que é a sua ligação com Deus, que é a sua ligação, acima de tudo, com a espiritualização. E tenha como grande referencial Jesus. Porque, com certeza, tendo Jesus como referencial, você jamais irá se decepcionar com qualquer situação que venha a acontecer. Se há um problema, tenha paciência, trabalhe, procure ajudar, né? Se você está se sentindo lesado, ludibriado, enganado na religião onde você está e não está satisfeito, mude de religião, procure uma religião que seja condizente com os seus princípios, com a sua ideologia. Mas se você está feliz na sua religião, continue nela, porque com certeza todas as religiões que são sérias, bem intencionadas, elas conduzem ao mesmo caminho, que é a Deus. Nós temos aqui uma última interação, a de Maria Oliveira, quando ela diz: todos nós temos uma noção do que é certo e do que é errado. É aí que vamos ter que usar o nosso bom senso e ter discernimento para avaliarmos a árvore, se ela está dando bons frutos ou não. Essa é a nossa última interação. A gente traz aqui os abraços, né, para Maria Oliveira, José de Oliveira,
José Francisco de Souza, Neidinha, Anabelle, Vinícius, a equipe da Federação Espírita Paraibana. Agradecendo aqui também ao nosso amigo Reinaldo dos Santos, que é o nosso mais novo parceiro aqui do DECOM das transmissões na sexta-feira. E o trabalho dele é importante somente pelo seguinte, porque se ele não tivesse participando, talvez a gente não tivesse o Evangelho online sendo realizado todas as semanas. Porque agora a gente tem Fernanda Lima estudando, Victor Andrade estudando, e a vida que segue naturalmente, a gente precisa continuar o nosso trabalho. E a gente agradece muito a você, Reinaldo, pela oportunidade que você está nos permitindo de continuarmos juntos esse trabalho que a gente já vem realizando aí há um tempo já, juntos também, né? E agradecer também a Isabelle Azevedo, que está aqui fazendo o mídia social, né? Mandar um abraço aqui para o Caio, que está ali acompanhando o trabalho, né? Para a família do Denis aqui também, que é uma família que sempre nos acolhe com muita fraternidade. E passamos aqui para o Denis, né? Para suas considerações finais, meu irmão. Nós temos aí 2 minutos para encerrar, em seguida passamos para o Whindersson e depois Raimundo para fazer suas considerações e a nossa prece de encerramento do encontro dessa noite. Como meu fechamento, assim, uma visão que eu ainda vi na primeira epístola de Paulo, né, ele vai falar sobre verifiqueis se os espíritos são de Deus, né? Ou seja, a mediunidade sempre foi coisa frequente, e naquele tempo, em todos os tempos então nós precisamos verificar se os espíritos são de Deus, porque ele cita que porque sempre houve, ele até cita aqui, para ser mais exato, a leitura assim: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Primeira Epístola de João, capítulo 4. Então, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre essa mediunidade, que aqui já se falou também, né? Mas a importância de nós também relembrarmos, né, que no trabalho que o Espiritismo valoriza, que é o da mediunidade, né, existe também essa perturbação, né? Existe esse problema da presença de espíritos. Também o Whindersson falou, nós estamos rodeados de espíritos, né? Acredita-se que para cada uma pessoa encarnada existam 4 desencarnadas. Então esse sistema Terra, então, é um sistema feito de muito mais desencarnados. Então era isso aqui que eu achei que também deveria ser lembrado, né? E uma boa noite para todos. Eu agradeço a Neto aqui. A alegria, sempre estaremos à disposição, porque reconhecemos que o trabalho da Federação, do Departamento de Comunicação, tem sido maravilhoso, né? Eu fico encantado com essa mídia, né? É um espetáculo, viu? Vocês estão de parabéns e nós estamos à disposição, sempre que quiserem. E uma boa noite para todos. Ok, agradeço o convite do Neto, do Denis, e também quero fazer as minhas palavras que o Neto falou a respeito do Reinaldo, né? Fico agradecido pela participação dele, muito importante, e sem ele não poderia realmente acontecer o que está acontecendo, uma coisa que nós sonhávamos, né? De levar a mensagem de Jesus através da parabólica, né? E depois a gente está vendo aqui a facilidade que a gente está vivendo nesse momento. Eu fico muito feliz, porque era um sonho, né? Um sonho. E que está sendo realmente esse sonho se realizar. Mas eu quero aproveitar para dizer que não podemos realmente formar grupos, tá? Sem que desenvolva nesse grupo a fraternidade, o amor, porque senão ele não tem realmente consistência. A fraternidade é fundamental, né? Principalmente entre o grupo familiar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquele abraço e até a próxima oportunidade. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Ímpar e única de estar aqui reunidos, falando em nome de Jesus, e dizer para os nossos irmãos e irmãs, principalmente espíritas, que não deixe que ninguém lhe desvie do seu caminho, por uma palavra, por um conflito de ideias, por algo que você disse, alguém contestou ou não aceitou o que você disse, porque o que importa são os princípios doutrinários, que são riquíssimos de conhecimento, de sabedoria, e nos mostram o caminho que a gente deve seguir para o nosso aprimoramento espiritual. E isso é uma coisa que a gente vê muito.
Então você fique ligado, né? Fique ligado. Ore. Peça a Deus sabedoria e humildade para saber aceitar as contestações, se você for um médium e a sua mediunidade tiver que ser contestada, ou melhor, esclarecida por algum ponto que não está bem de acordo com a doutrina espírita. Tenha humildade, porque nós somos meros servidores e a grande obra pertence ao nosso Mestre Maior. E é Ele que mandou seus emissários aqui esta noite para nos influenciar e nos inspirar para que pudéssemos levar a melhor palavra até o coração de vocês. Então vamos agora fazer a prece de encerramento. Jesus, querido amigo, mestre do nosso coração, nós te agradecemos pelos mensageiros que aqui enviastes para nos inspirar e poder tocar o coração de todos aqueles que nos escutaram nesta noite, fazendo com que ele brilhe cada vez mais se torne receptivo à sua mensagem, e que você, meu irmão e minha irmã, possa hoje ser melhor do que antes e caminhar progressivamente, sempre em direção ao bem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Assim seja. Assim seja. Pois é, pessoal. Então nós chegamos ao final de mais uma edição do Evangelho no Lar. Tivemos aqui acessos, principais acessos, né? A gente agradece ao Zé Aparecido, o nosso amigo espírita, aqui pelo envio das informações. As cidades de João Pessoa, Ponta Grossa, Vitória, São Bernardo do Campo, Viseu, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Bauru, São Paulo, Vila Nova de Gália e Palmas. E tivemos acesso também, naturalmente, aqui de Portugal, né? Viseu e Vila Nova de Gália, em Portugal. Então a vocês, nosso abraço, tenham um final de semana maravilhoso, abençoado. Lembrando, domingo, ponto a ponto, 16 horas, horário nosso aqui de João Pessoa. Aliás, domingo, horário 16 horas, porque domingo acaba o horário de verão, né? É isso? É, não, domingo não, dia acho que é na 17. outra semana só, não? É na outra semana, perdão. É na outra semana, dia 17. Domingo agora, 16 horas, horário de João Pessoa, 17 horas, horário de Brasília. Vocês vão ter entrevista ao vivo com Marco Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana, falando sobre o movimento espírita e também trazendo aí uma palhinha sobre o trabalho do Grupo Acorde. É um grupo que vem fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita através da arte, que vai estar lançando o seu próximo CD durante a realização do 4º Congresso Espírita Brasileiro. Pessoal, obrigado. Denis, obrigado pela acolhida. Vocês aqui, os amigos, e pelos comentários, né, pela participação de vocês. Vamos até a próxima semana, se Deus quiser. Fique conosco. Você está na TV do Bem, canal da Federação Espírita Paraibana. Muita paz e que Jesus nos abençoe. A todos nós. Evangelho Online.